bem, tudo pronto. Você está aqui no canal dos mistérios, mistérios da meia-noite que voam longe. Você está no canal do mistério ou dos mistérios do teu amigo Paulinho Boa Pessoa. Seja muito bem-vinda, porque essa história que eu vou contar aqui é de impressionar. Essa é fortíssima. Alô, Vitória Oliveira. Vitória, tô preparado aqui, eu vou contar a tua história, tá? Tá tudo certinho. Antes de começar, Vitória, tua história é muito interessante. Um pedido. Você já visitou o Paulinho Boa Pessoa Oficial, que é o nosso outro canal aqui no YouTube? Sim, lá eu conto as mais lindas histórias de amor. Você que gosta daquelas histórias longas, bonitas. Tem uma lá que eu estou contando agora. Eu estou contando em 2 capítulos. Já estão os 2 capítulos lá prontinhos, tá? Para você ouvir. O título é Traição e Mentira. Podem salvar um amor, podem salvar uma vida. Essa história é muito interessante. Tá lá. Eu quero crescer nesse canal nosso dos mistérios. Para eu crescer, depende de você. Se inscreva, acione o sininho para que você seja sempre comunicada sempre que uma nova história portar por aqui. Mais um pedido, seja membro do nosso canal. É muito importante para mim que você se torne membro. E mais uma coisinha que eu preciso pedir para você, porque se eu não pedir não tem jeito. Você não esquece, você não vai se lembrar. A gente tem que ser avisado das coisas possíveis. Por exemplo, você sabia que você pode ouvir histórias no YouTube sem nenhum tipo de interrupção comercial? Basta que você seja YouTube Premium. E se o fizer, o faça aqui pelo nosso canal. Vai ser muito importante para mim. A outra coisa que eu quero te pedir, abaixo do vídeo você pode mandar um valeu demais pro Paulinho. É como se fosse uma linha do tempo. Você encontra a palavrinha valeu, clicou em cima, você manda pro Paulinho Boa Pessoa. Posso esperar? Valeu, hein? Prepare o seu coração para as coisas que eu vou contar. Vitória Oliveira é minha amiga e vem aqui no nosso canal a sua história contar. Mistérios da meia-noite. Meu querido amigo Paulinho Boa Pessoa, meu nome é Vitória Oliveira e eu ainda me considero uma mulher jovem, sabe, Paulinho? Tem gente que prefere dizer que eu sou uma mulher, assim, de meia idade. Mas eu sou nova ainda, afinal de contas, 43 anos, você não acha que eu sou jovem? Bom, vou dar uma resposta para você, Vitória. Você é uma menina com 43 anos, uma vez que a gente tem que levar em conta que a vida começa a partir dos 40. Então, você é muito nova, jovem de verdade. Voltando à sua história. Paulinho, até pouco tempo atrás, eu estava trabalhando como cuidadora de idosos. O mais incrível é que eu nunca tive experiência nessa área. Mas como eu trabalhava em loja como balconista, eu trabalhava numa loja muito boa do centro da cidade onde eu moro. Aliás, a maior loja de calçados, os calçados mais finos, eu trabalhava ali. E ali eu sempre fui muito atenciosa com o público. Um dia atendi uma senhora muito rica da alta sociedade da minha cidade.
Essa senhora ia ser madrinha de casamento. E ela precisava de um calçado que fosse ao mesmo tempo chique, mas que não judiasse da sua coluna, uma vez que ela sofria com hérnia de disco. E eu atendi essa senhora. E eu dei tanta atenção a ela, eu dei uma atenção especial para ela. E no fim, eu encontrei um modelo de calçado que ela precisava, chique e ao mesmo tempo confortável. E para completar, eu ainda fiz uma massagem que eu havia aprendido com a minha avó. Consiste em massagear os músculos dos ombros. Ela simplesmente adorou, se sentiu melhor, que deu um alívio na coluna dela. E ela me fez um convite. Vitória, você é tão jeitosa. Vitória, você é tão atenciosa. Eu não estou conseguindo encontrar uma pessoa à altura para cuidar da minha mãezinha. Você gostaria de cuidar da minha mãe? Trabalhar como cuidadora de idosa? A mãe dela, a mãe dessa senhora, já era uma outra senhora com mais de 90 anos de idade. E ela precisava de cuidados especiais. Olha, a princípio eu não topei não. Eu fiquei meio receosa, eu agradeci, mas ela não desistiu de mim. Aí ela voltou lá na loja e insistiu. E depois que ela me falou do salário, sabe, mexeu comigo. E eu resolvi aceitar a missão. Uma missão completamente diferente daquilo que eu fazia. Mas como eu sempre fui muito tranquila, paciente, dessas que gosta mais de ouvir do que de falar, talvez por isso eu conseguisse lidar bem com pessoas mais idosas. Mesmo aquelas pessoas mais difíceis, aquelas que já tivessem algum tipo de problema. Era o caso da Dona Francisca, a mãe dessa senhora. Mas sabe, Paulinho, eu cuidei da Dona Francisca com tanto carinho, com tanto zelo. Eu a mantinha sempre limpinha, eu dava banho, eu trocava fralda, os remédios na hora certa. E essa senhora, ela viveu ainda por quase 2 anos, até que, já com 97 anos de idade, ela faleceu. Olha, eu achei que talvez eu tivesse mesmo algum tipo de jeito para isso, sabe? E eu também não tinha tantas opções assim. Como eu havia me saído muito bem na função, cuidando da Dona Francisca, a minha fama correu ali na cidade. E eu acabei sendo convidada por um segundo emprego. Dessa vez, era agora para cuidar da tia de uma outra senhora que era amiga dessa primeira. Essa outra pessoa também me conheceu no trabalho que eu estava fazendo junto à Dona Francisca. Eu fui chamada para uma vaga temporária porque essa senhora estava mal, sabe? Essa tia dessa senhora estava mal. Dona Almerinda, o nome dela. Ela até falou assim no particular comigo, falou, olha, não vai ser assim por muito tempo, porque eu sinto que a minha tia Almerinda, ela tá no fim. Ela tá no fim da vida dela. A indicação foi boa, o salário continuava sendo bom, e eu fui cuidar dessa senhora acamada. Ela não tinha Alzheimer, não, lúcida. A Dona Almerinda era lúcida, mas era bem frágil. O pagamento, ele era acima da média e o trabalho seria durante a noite. Eu entrava às 8 horas da noite e deveria permanecer até às 6 horas da manhã. Isso durante 3 vezes na semana. O tipo de emprego que para mim, sinceramente, parecia ter caído do céu, porque durante o dia eu tinha muito tempo para cuidar das minhas coisas. Eu descansava, obviamente, mas ainda tinha muito tempo para cuidar das minhas coisas. Eu estava gostando e o salário realmente ajudava. Essa casa, a casa da Dona Almerinda, ficava num bairro muito tranquilo da nossa cidade. Assim, mal comparando com São Paulo, seria a região do Jardim América, sabe? Aquelas casas grandes,
As ruas assim não eram tão largas, porque era uma parte mais antiga da cidade, mas uma parte nobre, pouco movimento. As casas grandes com aqueles muros altos, aqueles jardins um pouco esquecidos, porque era uma parte também mais antiga, mais velha. O sobrado onde morava a Dona Almerinda era um sobrado imponente, mas mostrava já, sabe, Paulinho, sinais de desgaste. O portão de ferro rangia ao ser aberto e as janelas ficavam sempre fechadas, como se a luz incomodasse os moradores ali. Eu fui recebido pelo filho da idosa, um homem sério, assim, mais ou menos uns 50 e poucos anos. Ele era solteiro. Não vem ao caso comentar. Mas eu vou citar porque eu gosto de ser detalhista. Ele era homossexual, sabe? E ele falou, foi muito educado comigo, me recebeu muito bem, falou assim baixinho, me mostrou assim a casa, a cozinha, um caderno onde eu deveria fazer anotações de qualquer coisa extraordinária que houvesse. Nesse caderno, na primeira página, havia tudo separadinho. Ele tinha feito os horários dos remédios, a quantidade exata de água que aquela senhora, a Dona Almerinda, precisava tomar por dia, o horário para troca de fralda, a posição do leito, como eu deveria mudá-la para que não houvesse as escaras pelo corpo, tudo anotado com letra firme, quase obsessiva, tudo o rapaz que tinha feito. Eu vou citar o nome dele aqui. Era Rogério. O Rogério havia feito tudo com muito carinho. Eu fiquei impressionado com o nível de organização. Aí eu e ele subimos ao quarto, que era amplo, mas escuro, e ele me apresentou para Dona Almerinda. As luzes eram amareladas, os móveis todos antigos, talvez originais da casa. A cama hospitalar ficava-se encostada na parede e ao lado dela uma poltrona gasta, mas em couro, e uma mesinha com remédios. Havia um armário grande num canto desses, era madeira maciça aquele armário, que parecia pesar 1 tonelada pelo menos, aquela madeira de lei mesmo. A senhora Dona Almerinda estava deitada, mas os olhos abertos, porém calada. Me recebeu com um sorriso, não foi um sorriso escancarado, assim um meio sorriso. Me observou o tempo todo, enquanto que o Rogério, o filho, me passava as últimas instruções. Ela é tranquila, viu? Ele dizia para mim, Vitória, a minha mãe é tranquila, ela fica assim a maioria do tempo quietinha, ela só não gosta de ficar sozinha por muito tempo, mas afinal de contas, quem é que gosta, né? Ele me disse antes dele sair. O meu primeiro plantão transcorreu como previsto. A casa se manteve em silêncio. Aliás, esse é o detalhe. A casa se manteve num silêncio absoluto desde que o Rogério, o filho da Dona Almerinda, ele saiu. Isso por volta de umas 8h30 da noite. Ele saiu e eu fiquei. Me sentei na poltrona ao lado da cama, abri o caderno de anotações e fui marcando os horários certinho. Às 10 troquei a fralda dela, tudo feito com muito cuidado. Ela não reclamou de nada, só me observava com aquele olhar parado, como se estudasse os meus movimentos. Às 11 eu dei os comprimidos, dei um a um, com a água na temperatura ambiente, tal qual me recomendou o Rogério e anotou no caderno também. Ela engolia devagar, ela tinha esse tipo de dificuldade. E eu tinha que observar bem para ver se realmente ela tinha engolido o comprimido. Então eu ficava muito atenta, muito ligada a ela. Mas eu me saí bem. Só a sentia levemente assim com a cabeça quando ela falava comigo.
Ela assentia com a cabeça, ela evitava palavras, como se estivesse dizendo obrigada, assim, a maneira dela ser respeitosa comigo, mas sem emitir som. Ela não falava, praticamente ela não falava. Na meia-noite, eu preparei um copo de água e verifiquei o oxímetro que ela usava no dedo, coloquei no dedo dela o oxímetro e percebi que estava dentro do esperado para a idade dela. O oxímetro marcando ali 89, 90, não estava ruim, os sinais estavam estáveis. A respiração dela tranquila. Quando eu me sentei de volta na poltrona, ela já tinha fechado os olhos. Dormia leve, assim como se estivesse acordada, meio desperta, meio ausente, o sono levinho. Eu fiquei ali escutando os sons da casa, mas a verdade é que não havia som naquela casa. Nenhum carro passava. A rua era bem deserta, mas nem cachorro latindo, nada. O relógio da parede, antigo, parecia ser o único que marcava o tempo naquele sobrado. E mesmo assim, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Parecia até mais lento do que o normal. Era um marcar de horas meio que arrastado. A madrugada foi passando lenta, vagarosa, mais tranquila, e em nenhum momento eu tive quaisquer receios. Caminhei até a cozinha uma vez para esquentar o chá, aproveitei para olhar um pouco pela janela dos fundos. O quintal era grande, cheio de árvores antigas. Tinha um abacateiro que de vez em quando dava abacate como ninguém colhia. O vento, eu acho que derrubava aquele abacate mais maduro que caía no telhado de um rancho que havia no fundo da casa e fazia um barulho a cada abacate que caía. Era uma espécie de um rancho, um galpão que havia no fundo da casa, mas nada que me chamasse atenção demais. Às 4 horas da manhã, eu fiz a minha última checagem nela e tudo certo. Ajeitei o travesseiro, dei um gole a mais de água para ela e eu voltei para a poltrona. Peguei meu caderno de anotações e escrevi: primeira noite tranquila, nenhuma intercorrência. E era verdade, mas havia algo muito estranho e ao mesmo tempo curioso. Não com ela, nem comigo. Era um ambiente. Aquela casa, ela não fazia barulho nenhum. Você escutava tic-tac, tic-tac do relógio, tic-tac, tic-tac. Era o único som e praticamente a gente nem percebia os outros sons. De vez em quando você ouvia tudo. O vento que balançava uma folha, um abacate que de maduro caía, o vento soprando por debaixo da porta. Era uma quietude pesada às vezes, densa até por demais, como se o ar ali estivesse sempre esperando que alguma coisa acontecesse. Eram quase 4:30 da manhã quando eu decidi me levantar da poltrona, alongar-se um pouco. A poltrona que ficava ao lado da cama era ali que eu passava a noite, mas obviamente que eu tinha que ficar acordada. Mas eu passava sentada naquela poltrona e eu dei aquela levantada para espreguiçar e minhas costas já reclamavam. Eu caminhei até a janela do quarto, empurrei a cortina assim com cuidado e estava tudo escuro lá fora. O Rogério não tinha voltado, o filho dela não tinha voltado, mas eu também não tenho nada que ver com isso. O céu sem lua, sem estrelas visíveis, o quintal permanecia como da última vez que vi, imóvel, quieto, igual uma foto antiga, a não ser de vez em quando um abacate maduro que caía. Voltei para perto da cama e por algum motivo os meus olhos
pararam assim num armário. Era o mesmo que eu havia notado no começo daquele meu plantão. Armário alto, madeira escura de lei, com as portas abauladas e puxadores de ferro envelhecido. Tinha o desenho de um anjo. Tinha um anjo. Ele foi assim esculpido na madeira do armário, sabe? Era um anjo e ao lado do anjo assim umas folhas, umas flores entrelaçadas, mas tudo isso esculpido na madeira. Eu sei lá, eu nunca gostei muito de móveis antigos. Eles sempre me parecem mais carregados do que deveriam estar. Foi então que eu escutei algo. Um barulho seco, quase imperceptível, como se a madeira tivesse rangido por dentro daquele armário. Na hora, eu achei que fosse a casa. Aquelas construções antigas sempre estalam com o tempo, com o frio da madrugada, mas mesmo assim, eu caminhei devagar até o armário. Coloquei a mão assim no puxador, só por um instinto para confirmar se estava fechado. E estava. Fiquei com medo de abrir. Não, eu não vou abrir. Não vou abrir. Eu não me atrevi a abrir. Me sentei novamente na poltrona. Tentei fazer algum tipo de leitura, mas o sinal do meu celular não estava forte. A internet, pelo menos naquele momento ali, não era tão boa. A conexão oscilava muito, como se algo a bloqueasse. A tela chegou a travar umas 3 vezes, até que eu desisti. E foi nesse momento que a dona Almerinda, ela abriu os olhos e do nada ela me encarou. E foi a primeira vez que de fato ela falou comigo. Eu perguntei para ela: tá tudo bem com a senhora, dona Almerinda? Ela piscou devagar e com uma voz quase sem ar respondeu: eu não te avisei, né? Mas ele gosta do escuro, tá? Ele gosta do escuro. Eu arrepiei na hora. Não entendi. Sei lá, talvez a dona Almerinda tivesse sonhando ou falando algo sem pensar. Eu quis perguntar para ela quem que não gosta do escuro, mas eu me contive. Eu apenas peguei assim um copo com água, ofereci para ela. Ela bebeu, ela deu uns 3 goles na água. E depois parece que a água tinha lavado assim a voz dela, a garganta dela. E ela falou de novo: eu não tinha te avisado. É que ele gosta do escuro, tá? Eu arrepiei de novo. E como eu não estava na poltrona, quando eu olhei para a poltrona de couro, eu vi um homem. Ele estava de paletó preto, um senhor. Ele tinha um bigode branco e o chapéu, ao invés de estar na cabeça, nas mãos dele. Eu achei que eu fosse desmaiar. Eu achei que eu fosse ter um treco. Ele sentado assim na poltrona, um homem, um senhor idoso. Eu olhei meio que querendo pedir socorro para dona Almerinda. Olhei para ela desesperada, tipo, quem é? Quem é? E ela viu que eu estava apavorada. E como ela havia tomado da água, a voz dela estava agora bem mais limpa. E ela disse: calma, Vitória, calma, Vitória, calma.
Fica calma. É o Val, o Roberval, o meu amado, o meu marido. Ele vem me visitar. Todas as noites ele vem me visitar. Eu estava apavorada. E aí, quando eu olhei de volta para a poltrona, o homem não estava mais lá. Olha, diante de tudo, de toda a minha responsabilidade, diante do salário que eu ganhava, eu não podia abandonar aquela senhora sozinha. Mas eu confesso que o meu desejo era ter ido embora daquela casa exatamente naquela hora, naquele momento. Mas eu tive que me conter. Eu não podia sair sem que o Rogério voltasse. O que só aconteceu por volta das 5:30 da manhã, quase na hora de eu sair, porque eu sairia às 6. Ele voltou às 5:30. Ele me encontrou de pé. A dona Almerinda estava descansando. E quando ele retornou, eu falei com ele. Rogério, olha, eu tenho tudo anotado aqui no caderno. Eu cuidei da senhora, sua mãe, com todo respeito e com todo carinho. Você pode questioná-la. Mas amanhã, quer dizer, hoje ainda, né? É que eu não dormi. Eu digo assim, eu não voltarei. Eu não venho mais. Eu não venho mais trabalhar aqui. Ele queria, obviamente, saber o motivo, porque se a mãe havia feito alguma coisa, e eu falei, não, absolutamente nada. Nada, mas eu tive uma visão. Visão? Que visão? Um senhor esteve no quarto da senhora, sua mãe, e ela me disse até o nome. Não, você não pode estar falando sério. Tô sim, Rogério. Ela disse que ele se chama Val de Roberval. E que era o amado da vida dela. Eu entendi o marido, não sei se eu entendi o marido, mas o amado da vida dela. O Rogério levou a mão na cabeça e nessa hora ele percebeu que eu falava sério. Não se tratava do senhor pai dele, que já era falecido e que de fato, na verdade, havia sido o marido da dona Almerinda. Mas o Roberval existiu. E ele foi o namorado da dona Almerinda. Ele foi o grande amor da vida da dona Almerinda. Eles namoraram, eles noivaram, mas por fim, por um desencontro, o pai de Almerinda havia feito uma mudança drástica, saindo do Rio para São Paulo, e houve um desencontro na vida deles. Dona Almerinda acabou se casando com o senhor Manuel. Mas ela nunca tinha esquecido aquele amor. Ou seja, aquele que visitava Dona Almerinda em todas as noites havia sido o primeiro e único amor da vida dela. O Rogério confirmou para mim. Eu não tive condição de nunca mais voltar. E vocês acreditam que, apesar de eu ter muito jeito para trabalhar com pessoas idosas, eu não consegui mais? Não, eu não consegui mais. Eu voltei a trabalhar com o comércio, inclusive, devido ao nome que eu havia construído como balconista, voltei a trabalhar naquela mesma loja. Eu lamentei muito porque
De fato, o salário como cuidadora de idosas era melhor e eu tinha mais tempo para cuidar da minha vida. Mas eu não tive mais coragem para continuar naquela profissão. Foi exatamente isso que aconteceu comigo. E hoje, meu amigo Paulinho Boa Pessoa, eu fiz questão de vir lhe contar. Gostaria sim que as pessoas a partir de agora mandassem os seus comentários a respeito de tudo que eu passei. E se alguém viveu uma experiência parecida com a minha, por favor, queira se manifestar. Assinado Vitória de Oliveira, aquela que desistiu de ser cuidadora de idosos.